A verdade é que aquilo foi o início do que, hoje vejo claramente, era uma dependência. Para mim, era como se eu estivesse me preenchendo com algo para aliviar o vazio. Algo sombrio tinha se instalado em mim e estava se divertindo às minhas custas. Quando completei 18 anos, a primeira coisa que fiz foi correr para um copo de bebida. Não era só uma busca por companhia ou afeto, era uma tentativa desesperada de me aceitar como eu era. Comecei a frequentar festas, a me perder em aplicativos de paquera como o Tinder, tudo para me sentir minimamente bem dia após dia, e aquilo virou um problema gigante. Foi como se até então eu estivesse apenas flutuando pela vida, mas a partir dali, dos 18 aos 30, mergulhei numa espiral sem fim, descendo cada vez mais fundo. Foi como se eu tivesse tocado o fundo do poço e de alguma forma encontrado algo além. Hoje tenho o privilégio de receber Jade, que vai compartilhar conosco um testemunho poderoso, o momento em que Deus a encontrou dentro da própria sala e revelou de forma sobrenatural toda a opressão espiritual que dominava sua vida. Você não vai querer perder essa história. Jade, seja bem-vinda. Obrigada, Julie, por me receber. Estou muito feliz por estar aqui. E eu também estou ansiosa para ouvir o que você tem para contar. Pode começar? Claro, é uma bagunça, mas é a minha história. Sim, vamos voltar ao começo. Fui criada na igreja desde pequena. Minha mãe se converteu quando eu tinha uns 6 anos, então cresci nesse ambiente. Olhando para trás, percebo que, na verdade, eu não conhecia Jesus de verdade nem o Espírito Santo. Não havia uma relação pessoal com Deus. Conforme fui crescendo, comecei a questionar tudo ao meu redor, porque meus amigos podiam fazer coisas que eu não podia. Eu era protegida demais, sem acesso a certos filmes, músicas, nada disso. E essa curiosidade me levou a observar como os outros viviam, comparando com o que eu havia aprendido. Acho que foi aí que começou o conflito, o que me ensinaram versus o que eu via no mundo. Além disso, eu era praticamente a única garota da minha escola que frequentava a igreja. Foi uma fase difícil, tentando entender tudo aquilo sem ter as ferramentas certas para lidar com a vida. Aos 16 anos, a depressão chegou, embora eu não soubesse nomear o que sentia. Meus pais me levaram a um psiquiatra que diagnosticou o problema e me receitou antidepressivos, mas eu recusei, disse que não precisava daquilo e segui em frente. Só que ao mesmo tempo a rebeldia tomou conta. Queria beber, ouvir músicas proibidas, assistir aos filmes que nunca tinha visto, tudo o que meus amigos faziam e eu não podia. Foi nessa época que comecei a comer compulsivamente. Até então eu era uma garota ativa, saudável, envolvida em esportes. Mas com a depressão, a comida virou meu refúgio. Era como se eu estivesse tentando preencher um buraco dentro de mim. E assim começou a primeira dependência, a comida. Deixei os esportes, engordei muito, cheguei a pesar 100 quilos aos 16 anos. Isso só alimentou o ódio que eu sentia por mim mesma. A autoestima foi pro ralo. Comecei a me machucar, a me agredir. Olhava no espelho e não suportava o que via. Primeiro eram socos, depois outras formas de automutilação. Hoje entendo que aquilo não era só tristeza, era opressão espiritual. Algo maligno tinha se infiltrado e estava se aproveitando da minha fragilidade. Nessa fase, eu brigava com minha mãe quase toda semana, implorando para parar de ir à igreja. Ela era irredutível. Enquanto eu fosse menor de idade, continuaria frequentando. Eu lutava contra Deus, contra tudo o que me ensinaram, contra meus pais. Acreditava piamente que sabia o que era melhor para mim. E sonhava com o dia em que completasse 18 anos, quando finalmente seria livre para fazer o que quisesse, sem ninguém para me controlar. A arrogância de achar que eu tinha todas as respostas só piorava as coisas. Quando fiz 18, a primeira coisa que fiz foi beber. Já tinha experimentado álcool na escola, mas foram experiências ruins. Mesmo assim, via na bebida uma porta para a liberdade, uma forma de escapar de mim mesma. Só que o álcool só virou um problema sério quando comecei a sair para bares e baladas. Nas primeiras vezes, fui vítima de abuso sexual. Cresci num lar cristão sem nenhuma educação sobre sexo. Eu era completamente inocente, não sabia nada. Quando aquilo aconteceu, fiquei em choque. Não sabia nem como processar, nem o que tinha ocorrido. Guardei tudo para mim. A vergonha era esmagadora, não tinha coragem de contar para ninguém. E pouco tempo depois aconteceu de novo. 2 experiências traumáticas seguidas. Aquilo me destruiu. Mudou completamente a forma como eu via a mim mesma, o mundo tudo. O mesmo mundo que me protegeram tanto acabou me ferindo assim que dei o primeiro passo fora de casa. Mas em vez de buscar Deus, mergulhei no alcoolismo. Na época, jamais admitiria que era dependente. Como em tudo na minha vida, negava qualquer problema, qualquer vício. O orgulho não me deixava mostrar fraqueza. Não queria que ninguém me visse como alguém frágil com problemas. Depois dos abusos, comecei a beber pesado. Não era só um porre aqui e ali, era quase toda noite. E junto com o álcool vieram outras drogas. A cena de festas em Sydney, onde moro, era intensa, especialmente naquela época. Festivais de verão, noitadas intermináveis. Foi aí que experimentei ecstase, anfetaminas, tudo o que aparecia. Minha vida virou uma grande festa.
E o pior é que eu achava que estava no controle. Pior, cada crise parecia um ataque direto ao meu peito, como se alguém estivesse apertando meus pulmões até eu não conseguir mais respirar. Os médicos diziam que era ansiedade generalizada, mas eu sabia que não era só isso, havia algo mais sombrio me puxando para baixo, algo que nenhum remédio conseguia alcançar. Eu tentava me agarrar a qualquer coisa que me fizesse sentir viva, mesmo que por poucos segundos. Os encontros casuais se tornaram uma rotina desesperada. Eu saía de casa já sabendo que terminaria a noite em um quarto de hotel ou no apartamento de um desconhecido, só para acordar no dia seguinte com a mesma sensação de vazio, multiplicada por 10. O álcool e as drogas não eram mais escapes, eram combustível para a autodestruição. E quanto mais eu afundava, mais difícil era enxergar uma saída. Aos 28, eu já não reconhecia a pessoa que me olhava no espelho. Os olhos fundos, a pele marcada pelas noites em claro, o corpo que, apesar de magro, carregava o peso de anos de abuso. Eu odiava quem eu havia me tornado, mas não sabia como parar. As sessões de terapia se transformaram em um ciclo vicioso. Eu ia, chorava, prometia mudar e no dia seguinte voltava a repetir os mesmos erros. Os psiquiatras me enchiam de diagnósticos, depressão, transtorno de ansiedade, TEPT e de remédios que só mascaravam a dor sem nunca realmente curá-la. Foi nessa época que comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos comuns, mas algo mais profundo, como se algo ou alguém estivesse me observando enquanto eu dormia. Às vezes acordava com a sensação de que havia alguém no quarto, mesmo estando sozinha. Outras vezes sentia uma presença me pressionando contra o colchão, como se tentasse me sufocar. Eu atribuía tudo ao estresse, às drogas, à falta de sono, até que um dia, em um momento de lucidez rara, percebi que não era só minha mente pregando peças. Havia algo real ali, algo que se alimentava da minha fraqueza, mas mesmo assim eu continuava, porque no fundo eu acreditava que merecia aquilo, que era o preço por ter deixado a vida me arrastar por tanto tempo. Que se eu parasse, teria que enfrentar tudo o que havia enterrado, a dor dos abusos, a vergonha, o ódio por mim mesma, e eu não estava pronta para isso. Então seguia em frente, afundando cada vez mais, até que um dia, sem aviso, sem explicação, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Os anos só pioravam e essa era a realidade que eu havia aceitado como minha. Entre os 25 e os 30, minha vida se transformou em um ciclo interminável de autodestruição. A ansiedade me sufocava, a depressão me arrastava para o fundo e eu, teimosa, recusava até mesmo pronunciar a palavra. Pensamentos suicidas eram companheiros constantes, tão familiares quanto a lâmina que eu usava para aliviar a dor que não tinha nome. A insônia chegou como um inimigo silencioso, eu adormecia sem problemas, mas de repente acordava em pânico, como se algo me sacudisse para fora do sono. E quando o sono não vinha, a automutilação se tornava a única válvula de escape. Era uma loucura, eu sabia, mas era a minha loucura. A única coisa que me mantinha à tona era a festa. O álcool, a música alta, a ilusão de que por algumas horas eu podia ser outra pessoa, alguém sem passado, sem medo, sem culpa. Mas cada manhã trazia a verdade de volta, cruel e implacável. Eu estava cavando minha própria cova, e então veio a cocaína. Não sei dizer exatamente quando, mas de repente ela estava lá, oferecida por mãos que eu conhecia, por vozes que me diziam: fica, isso vai te ajudar. Havia pessoas que me davam drogas de graça, não por bondade, mas porque precisavam de companhia em sua própria queda. E eu aceitei, porque no fundo eu queria acreditar que aquilo me salvaria. Durante 4 anos, a cocaína foi minha companheira de segunda a sábado. Eu trabalhava em um escritório, mas às terças, quartas, quintas já estava usando. E no dia seguinte, a ressaca era insuportável, o corpo doía, a mente girava, a culpa pesava como chumbo. A única solução, mais álcool, mais drogas. Um ciclo vicioso que me prendia como uma corrente. Eu odiava aquilo. Mas ao mesmo tempo não conseguia parar, porque no meio daquela escuridão uma voz insistia: há mais para você, isso não é vida. E por mais que eu tentasse ignorá-la, ela nunca se calava. Hoje eu sei que era Deus, mas naquela época eu o rejeitava. Minha ideia de religião era distorcida, baseada no que me haviam ensinado, não na verdade. Então, quando aquela voz falava comigo, especialmente nas noites em que eu voltava para casa depois de uma bebedeira, exausta, mas incapaz de dormir, eu a chamava de intuição, de instinto, de qualquer coisa, menos do que realmente era. Isso não é você, ela dizia. Você não nasceu para viver assim. E eu sabia que ela estava certa. Mas como sair dali? Como admitir que eu precisava de ajuda se para o mundo eu era apenas mais uma jovem que gostava de se divertir? A vergonha me paralisava. Meus amigos também bebiam, também usavam. Para eles era normal. Então eu mantinha as 2 vidas separadas. A profissional, que eu conseguia sustentar com esforço, e a outra, que eu escondia como um segredo sujo. Até que um dia, sem aviso, o gelo entrou na minha vida.
Por 6 meses ele se tornou uma obsessão. Eu desenhava a noite inteira, criando obras que, sob o efeito da droga, pareciam geniais. Mas a realidade era outra. Minha mente se despedaçava, meu corpo definhava, e eu sabia que, se não parasse, acabaria nas ruas ou pior. Foi então que algo dentro de mim estalou. Se eu não parar hoje, nunca mais vou parar, eu disse a mim mesma. E pela graça de Deus eu parei, nunca mais toquei naquela droga. Mas o álcool e a maconha continuaram ali como sombras que eu não conseguia afastar. Aos 30 anos algo mudou. Não de imediato, não de forma óbvia, mas eu senti. Meu pai, preocupado, me confrontou. Você está bebendo demais. Precisa parar. Eu sabia que ele tinha razão. Já não era mais uma garota de 18 anos, eu tinha uma carreira, responsabilidades, uma vida que exigia mais de mim. Então concordei em procurar ajuda. Fui ao médico e confessei, não consigo parar de beber. É como se uma voz me mandasse fazer isso todos os dias. E não era só uma voz. Eram imagens, visões de mim mesma bebendo, sorrindo em paz. Uma ilusão tão vívida que eu acreditava nela, mesmo sabendo que era mentira. O médico me ofereceu um remédio que me faria vomitar se eu bebesse. Recusei. Eu consigo fazer isso sozinha, menti. Porque no fundo eu sabia que não conseguia. Os ressacas eram brutais, mas a vontade de beber era ainda mais forte. E assim a espiral continuava, começando a temer pela minha própria vida. Não era só a ressaca, não era só a vergonha, não era só a culpa, era o medo real de que um dia eu não acordaria. E mesmo assim a garrafa me chamava, como se ela sussurrasse, você precisa de mim só mais uma vez. Eu acordava no chão do banheiro, com a cabeça latejando, o sangue seco no canto da boca, e a primeira coisa que fazia era procurar algo para beber. Não importava o que fosse, vinho, vodka, qualquer coisa que queimasse na garganta e anestesiasse a dor, porque era isso que o álcool fazia. Ele não resolvia nada, mas pelo menos me fazia esquecer por algumas horas que eu estava me afogando. Minha irmã já não sabia mais o que fazer. Ela me encontrava desmaiada, me levava para a cama, limpava o vômito do meu rosto e no dia seguinte eu fingia que nada tinha acontecido. Foi só uma noite ruim, eu dizia, como se isso justificasse tudo, mas ela via. Ela sempre via, e eu odiava isso, odiava que alguém soubesse o quão quebrada eu estava. Então veio o dia em que quase perdi tudo. Eu estava em um bar, como sempre, tentando me convencer de que era só mais uma noite, só mais um drink. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Um homem se aproximou, alguém que eu não conhecia, e começou a me oferecer algo mais forte. Isso aqui vai te fazer sentir melhor, ele disse, como se soubesse exatamente o que eu precisava. E eu aceitei. Porque, no fundo, eu queria sentir qualquer coisa que não fosse a dor de existir. Não lembro de quase nada depois disso. Só fragmentos, risadas altas demais, música alta demais, mãos onde não deveriam estar. E então o vazio. Acordei em um lugar estranho, com pessoas estranhas, e a primeira coisa que senti foi o peso da vergonha. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu sabia que não podia mais fingir que estava tudo bem. Fui à polícia, denunciei e então começou o pesadelo de verdade. 3 anos de processos, de depoimentos, de ter que reviver cada detalhe daquela noite. Cada pergunta era uma facada. O que você estava vestindo? Quanto você bebeu? Você deu motivos para que isso acontecesse, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse pedido por aquilo, e mesmo assim eu continuava bebendo, porque o álcool era a única coisa que me fazia esquecer, mesmo que por pouco tempo. Era a única coisa que me fazia sentir que ainda tinha algum controle, mas eu não tinha, eu nunca tive. Foi só quando acordei no hospital, depois de mais uma queda, mais um desmaio, mais um susto, que algo dentro de mim finalmente quebrou. Não era mais uma promessa vazia. Não era mais amanhã eu paro. Era agora. Ou eu mudava ou ia morrer tentando. E eu não queria morrer. Não daquele jeito. Não sozinha, não em silêncio, não sem lutar. E a verdade é que quanto mais eu mergulhava nessa busca, mais perdida eu me sentia. Os cristais não me traziam paz. As meditações não silenciavam os gritos dentro da minha cabeça. O yoga não me fazia sentir forte, só mais vazia, como se algo estivesse me puxando para um lugar que eu não entendia. E mesmo assim eu continuava. Porque, no fundo, eu acreditava que se eu tentasse com força suficiente, se eu seguisse todas as regras daquele novo mundo, eu finalmente encontraria o que procurava. Mas não encontrei. Encontrei algo pior. Comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos comuns, eram visões tão reais que eu acordava suando, com o coração disparado, sem saber se ainda estava sonhando ou se algo havia me tocado enquanto eu dormia. Às vezes eu sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse me observando. Outras vezes ouvia sussurros que não vinham de lugar nenhum. E o pior, eu não tinha medo, pelo contrário. Eu me sentia confortada por essas coisas, como se finalmente estivesse sendo vista, como se algo maior do que eu estivesse me dizendo, você não está sozinha. Foi aí que eu percebi que não estava mais no controle. Não era mais eu quem decidia o que era real ou não. Não era mais eu quem escolhia o que acreditar. Algo ou alguém estava me guiando e eu nem sabia para onde. E então vieram as vozes.
Não eram alucinações, eram conversas. Eu ouvia respostas para perguntas que eu nem tinha feito em voz alta. Às vezes era um conselho, outras vezes uma advertência. E em algum momento eu parei de questionar, porque no fundo eu queria acreditar que era tudo parte do meu crescimento espiritual, que eu estava evoluindo, que finalmente estava me conectando com algo divino. Mas não era divino. Era outra coisa. Eu não sabia na época, mas estava abrindo portas que nunca deveriam ter sido abertas. E quanto mais eu me entregava, mais difícil ficava voltar atrás. Porque quando você passa anos buscando respostas em lugares errados, o vazio que fica é maior do que qualquer coisa que você já sentiu antes. E é nesse vazio que as mentiras mais perigosas se instalam, como um parasita se alimentando da sua esperança até não sobrar mais nada. Eu achava que estava me curando, mas na verdade estava me afogando, e o pior de tudo, eu nem percebia. E ali naquela cabana nas montanhas, eu estava prestes a descobrir que o inferno não era uma metáfora. O primeiro gole daquela bebida amarga queimou minha garganta como veneno, mas eu engoli. Afinal, era por isso que eu estava ali, para me libertar, para finalmente encontrar a cura que todos aqueles anos de meditações, regressões e terapias alternativas haviam prometido e nunca entregado. O segundo copo desceu mais fácil, mas meu corpo já começava a tremer. Não era só o gosto, era o peso daquilo que eu não conseguia nomear. Quando o terceiro chegou, eu já não estava mais no controle. Minhas mãos agarravam a terra fria do chão enquanto minha mente se despedaçava em fragmentos de visões que não eram minhas. Corpos se contorcendo, vozes sussurrando em línguas que eu não entendia, mas que pareciam conhecer cada um dos meus medos mais profundos. E no centro de tudo, uma presença, não divina, não benevolente, mas faminta, algo que se alimentava da minha dor como se fosse um banquete. Eles chamavam aquilo de Mãe Ayahuasca, uma entidade de luz, uma deusa da cura. Mas o que eu vi não tinha nada de maternal. Era uma serpente enrolada em si mesma, com olhos que refletiam minha própria agonia. E quanto mais eu lutava para me libertar, mais ela me apertava, sussurrando que eu merecia aquilo, que minha dor era minha culpa, que eu não estava tentando o suficiente, que se eu realmente quisesse ser livre, precisava me entregar por completo. Naquele momento eu entendi não era cura, era possessão, e o pior. Mesmo depois de horas de vômitos, de gritos sufocados e de uma exaustão que parecia arrancar minha alma do corpo, eu ainda acreditava que aquilo era espiritualidade, que era evolução, que de alguma forma distorcida eu estava no caminho certo, porque afinal todos ao meu redor diziam a mesma coisa: você só precisa confiar no processo. A escuridão é só o primeiro passo para a luz. Se dói é porque está funcionando, mas não estava, porque a verdade é que nenhum ritual, nenhuma substância, nenhuma entidade fora de mim poderia me salvar. Eu estava procurando respostas em lugares que só aprofundavam o abismo, e quanto mais eu me afundava, mais difícil era enxergar a saída, porque o inimigo não vem com chifres e fogo, ele vem com promessas, com palavras bonitas. Com a ilusão de que você está no controle, quando na verdade já está sendo devorado por dentro. E eu só percebi isso quando já era quase tarde demais, convenientemente possuída por uma entidade de luz que me guiaria para a liberdade. Era sempre assim, cada nova promessa trazia uma nova prisão, cada revelação uma nova mentira. E eu acreditava porque precisava acreditar em algo, qualquer coisa, que justificasse a dor que carregava. Aquele relacionamento foi o fundo do poço. Não o tipo de fundo que se vê de longe com uma placa de aviso, mas um precipício que se abre sob seus pés quando você já está caindo. Ele não me batia, não gritava o tempo todo, ele apenas me sugava gota a gota, até que eu não soubesse mais onde terminava a minha fraqueza e começava a dele. E o álcool era o meu último refúgio, o único jeito de calar a voz que sussurrava, noite após noite: você não merece coisa melhor, você é o problema. Eu me escondia para beber. Escondia as garrafas, escondia os tremores, escondia a vergonha de precisar de algo que me destruía só para aguentar mais um dia. E o pior, eu sabia. No fundo, eu sabia que estava me matando. Meu corpo já não respondia, comida não descia, o sono não vinha, a pele ardia como se estivesse em chamas. Mas eu continuava porque parar significava encarar tudo o que eu havia enterrado sob camadas de rituais, meditações e promessas vazias. Foi então que a voz voltou. Não a voz da entidade de luz, não a voz dos gurus que me diziam para elevar minha vibração. Era uma voz que eu não ouvia desde a infância, quando minha mãe me levava à igreja e eu fechava os olhos, apertando as mãos, tentando acreditar em algo maior do que o medo. Ela não gritou, não me acusou, apenas disse: você já tentou de tudo, por que não tenta me deixar entrar? E eu ri. Porque depois de anos buscando respostas em xamãs, cristais e terapias alternativas, a ideia de que a solução estava em algo tão simples, em alguém tão simples, parecia ridícula. Mas algo em mim, algo que eu não sabia que ainda existia, respondeu. Não com palavras, não com um milagre instantâneo, mas com uma certeza tão profunda que me fez chorar pela primeira vez em anos sem saber porquê.
Eu não larguei a garrafa naquele dia, não acordei curada no dia seguinte, mas algo havia mudado, porque pela primeira vez eu não estava mais sozinha na escuridão, e isso fazia toda a diferença. Me carregar, porque até então eu acreditava que a força vinha de mim, que eu era a única responsável por me salvar, mas ali naquele instante entendi que não era sobre minha capacidade. Era sobre a graça que me alcançava mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu ainda estava afundada no pecado, no vazio, na repetição dos mesmos erros. Deus não esperou que eu me limpasse para me estender a mão. Ele me encontrou no meio da sujeira, no escuro, e disse, vem. E eu fui. Não foi um processo fácil. Não foi como nos filmes onde tudo se resolve em um piscar de olhos, mas foi real. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto que eu nem sabia que estava trancado. De repente, eu enxergava, não só as mentiras que eu havia acreditado por anos, que eu era fraca, que não tinha saída, que o álcool era meu único refúgio, mas também a verdade, que eu não precisava mais daquilo, que eu não era mais aquela pessoa. Que havia algo maior do que minhas fraquezas, maior do que meus erros, maior do que o peso que eu carregava nas costas como uma cruz que eu mesma havia escolhido. A voz que me perseguia por 2 décadas sumiu. Não aos poucos, não com hesitação, simplesmente se foi. E no lugar dela veio um silêncio estranho, quase assustador no começo. Porque por tanto tempo eu havia confundido aquela voz com a minha própria. Era ela que me dizia para beber, para me isolar, para me sabotar. Era ela que sussurrava que eu não merecia coisa melhor. E de repente ela não estava mais lá. No início eu até sentia falta, como se tivesse perdido uma parte de mim. Mas então percebi, não era uma parte de mim, era um invasor. Um ladrão que roubava minha paz, minha sanidade, minha esperança. E Deus o expulsou. Não foi mágica, foi obediência. Foi escolher dia após dia acreditar que a promessa era maior do que o medo. Foi jogar fora os cristais, os livros, as lembranças de um passado que não me definia mais. Foi abrir a Bíblia, mesmo sem entender tudo, e deixar que as palavras lavassem as feridas. Foi ir à igreja, mesmo quando eu não me sentia digna de estar ali. Foi confessar, chorar, clamar. Foi permitir que Deus trabalhasse em mim, mesmo quando eu ainda não via os resultados. E os resultados vieram, não da forma que eu esperava, mas da forma que eu precisava. A sede pelo álcool desapareceu, não porque eu me forcei, mas porque algo dentro de mim mudou. A vergonha que antes me sufocava começou a perder força, não porque eu merecia, mas porque ele me cobriu. A solidão que me acompanhava como uma sombra foi substituída por uma presença que eu não sabia nomear, até que um dia percebi era ele, era Deus me dizendo que eu nunca mais estaria sozinha. Não foi um caminho perfeito. Ainda há dias em que a dúvida tenta voltar, em que a antiga voz ecoa em algum canto da mente. Mas agora eu sei reconhecê-la. Agora eu sei que não preciso ouvir, porque a verdade é mais alta, a verdade é mais forte. E a verdade é que não importa o que eu tenha feito, não importa o quanto eu tenha caído, ele nunca me abandonou. Ele me encontrou no fundo do poço e me puxou para a luz. E isso é mais do que suficiente. Ele vai revelar a verdade, porque quando o coração está verdadeiramente aberto, não há espaço para meias-verdades ou desculpas. Não há lugar para negociar com o pecado, como se ele fosse um hábito inofensivo ou uma escolha pessoal. O pecado é uma corrente, e mesmo que alguns insistam em chamá-lo de liberdade, ele só sabe uma coisa: aprisionar. Eu já estive lá, já justifiquei, já racionalizei, já disse a mim mesma que não era tão ruim assim. Mas Deus não negocia. Ele não aceita migalhas de devoção. Ele quer tudo, não porque seja um tirano, mas porque sabe que qualquer coisa menos que isso nos destrói. E quando finalmente entendi isso, quando parei de lutar contra a luz e deixei que ela me invadisse por completo, algo extraordinário aconteceu. Eu parei de ter medo, medo do julgamento, medo de não ser boa o suficiente, medo de que se eu falhasse ele me abandonaria. Mas ele nunca me abandonou, nem quando eu estava afundada na lama, nem quando eu mesma não me suportava. E é isso que muitos não entendem. A santidade não é uma lista de regras para nos oprimir, mas um convite para viver sem correntes. Quando você experimenta a verdadeira liberdade em Cristo, quando sente a alegria que não depende de circunstâncias, quando percebe que o amor dele não é condicional, você não quer mais voltar atrás. Você não quer mais brincar com fogo, porque já sentiu o calor do sol. E é por isso que eu digo, não se engane, não se contente com uma fé morna onde você escolhe o que obedecer e o que ignorar. O inimigo não brinca em serviço. Ele não vai te avisar quando estiver te envenenando aos poucos. Ele não vai te dizer, olha, isso aqui é um portal para a escuridão. Ele vai te oferecer algo que parece inofensivo, um baseado, um filme, uma curiosidade espiritual, e quando você menos esperar, estará de volta ao mesmo poço, só que mais fundo. Mas Deus não nos deixou desarmados. Ele nos deu armas poderosas, a sua palavra que é viva e eficaz, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e a comunidade dos santos que nos sustenta quando fraquejamos. Eu não cheguei até aqui sozinha. Tive mentores espirituais que me ensinaram a discernir, irmãos que oraram por mim quando eu não tinha forças, uma igreja que não teve medo de confrontar as fortalezas do inimigo em minha vida. E é isso que falta em muitos cristãos hoje, coragem para ir até o fim. Não é sobre ser perfeito,
é sobre ser honesto. É sobre olhar para o espelho e dizer, eu não quero mais isso, eu quero mais de Deus. E quando você faz essa escolha, Ele não te deixa na metade do caminho, Ele te leva mais longe do que você jamais imaginou. Ele te dá alegria que não acaba, paz que não faz sentido para o mundo, amor que não se esgota. E acima de tudo, Ele te dá um propósito. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que sou uma nova criatura. Não tenho vergonha de falar sobre as minhas lutas, porque elas se tornaram testemunho. Não tenho medo de expor as mentiras do inimigo, porque sei que a verdade sempre vence. E não vivo mais em busca de validação, porque já fui validada pelo único que realmente importa. Então, se você está lendo isso e se sente preso em algum ciclo, em alguma mentira que te diz que não tem problema, eu te desafio, pare, olhe para Jesus, peça a Ele que te mostre a verdade, e quando Ele fizer isso, não desvie o olhar, porque a liberdade que Ele oferece não é uma promessa vazia, é uma realidade, e ela está ao seu alcance, basta estender a mão. Porque se somos filhos de um Deus que não conhece limites, então não há nada que Ele não possa fazer em nós. E se eu estou aqui hoje, não é por acaso, é porque Ele escolheu me usar como prova viva de que sua graça é maior do que qualquer corrente. Então, se você está aí hesitante, se perguntando se deve ou não dar esse passo, eu te digo, faça. Não espere a certeza brotar primeiro, porque a certeza vem quando você se move. Deus não te pede para entender tudo antes de obedecer, Ele te pede apenas para confiar. E quando você abrir o coração para ouvir, Ele vai falar, não de um jeito místico ou distante, mas através da sua palavra, através de pessoas que Ele coloca no seu caminho, através daquele sussurro insistente que você tenta ignorar. Mas você precisa estar disposto, precisa parar de se distrair com o barulho do mundo e sintonizar na frequência dele, porque Deus não força portas, Ele espera que você as abra. E quando você fizer isso, prepare-se, sua vida nunca mais será a mesma. Então, Pai, eu te agradeço por este momento. Agradeço por cada pessoa que está lendo isso agora, por cada coração que está batendo mais forte, por cada alma que sente esse chamado. Senhor, eu peço que tu te reveles a elas de uma forma que não deixe dúvidas. Quebre as cadeias que as prendem, seja o vício, a dúvida, o medo, a indecisão. Liberta-as, Senhor, como tu me libertaste. E para aqueles que ainda não te conhecem, que ainda questionam se tu és real, eu peço, arranca o véu dos seus olhos, ilumina a verdade de tal forma que eles não consigam mais negar, que sintam no mais profundo do seu ser que tu és o Deus vivo, o único que pode transformar o caos em propósito. E para aqueles que já te conhecem, mas estão lutando, seja com a direção a seguir, com a fé que parece vacilar, com a batalha diária de viver para ti, eu peço que o teu Espírito os encha agora, que eles sintam o teu poder, a tua paz, a tua clareza, que não haja mais espaço para a confusão, porque onde o Espírito de Deus está a liberdade. E se hoje é o dia em que alguém precisa dessa liberdade, então que hoje seja o dia em que ela chegue. Porque, Pai, se tu fizeste isso por mim, tu podes fazer por qualquer um. Não há história tão quebrada que o teu amor não possa restaurar. Não há vida tão perdida que o teu poder não possa resgatar. Então nós te louvamos, nós te agradecemos e declaramos que o teu nome é exaltado sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.